Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Que a paz do nosso Pai Celestial esteja com todos. Bom, eu vou fazer um áudio aqui breve, aqui rápido, para mostrar para vocês, para a gente abrir as escrituras aqui, para a gente ler aqui alguns trechos bíblicos aqui, para a gente entender primeiramente o que é o verbo, a palavra, o nosso Criador, nosso Pai Celestial, o Yahweh. Então vamos abrir as escrituras aqui, vamos analisar aqui, ó. Acompanhe comigo. Peço que peguem as escrituras de vocês, abram as escrituras de vocês em casa e acompanhem comigo aqui. Vamos acompanhar rapidinho aqui. Vai ser um breve áudiozinho aqui para a gente dar uma olhadinha aqui nas escrituras. Vamos abrir aqui em Gênesis. Vamos lá em Gênesis, capítulo 1. Ver como foi que começou toda a criação. Vamos lá. Aqui. Primeiramente, quero dizer que não creiam em mim, creiam sempre nas escrituras, na palavra que está escrita. Por isso que eu estou abrindo aqui o livro para vocês lerem, a gente lê junto aqui. Vamos lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Veja que é uma afirmativa. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobriu o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Preste atenção na palavra Espírito, tá vendo? Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Bom, aqui nós temos aqui já uma conotação aqui, que no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia, a escuridão cobriu o mar, que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre toda a face das águas. E disse Deus, haja luz. Você veja que tem um detalhe aqui, haja luz, ou seja, a palavra, o verbo, precisou criar a luz primeiramente. Vocês estão vendo aqui que o Pai está falando aqui no princípio. Então, nós vamos agora aqui no livro de João, para vocês entenderem melhor. João foi o apóstolo destinado a dar testemunho do Espírito Santo. Então, vamos lá ver o que é que João fala sobre esse princípio de tudo aqui. Vamos lá, né? João capítulo 1. Vamos entender aqui agora. Vão anotando esses versículos aí para vocês lerem em casa e meditarem. Aqui, ó. João capítulo 1. Vamos ver o testemunho do apóstolo aqui, ó. Olha o que é que o apóstolo está dizendo aqui, ó. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Perceba que ele está falando aqui, vocês têm que prestar atenção nos detalhes que as escrituras nos falam aqui. E a palavra era Deus. Então, a palavra, o verbo, é o nosso Criador, ou seja, é o verbo, é a palavra, ele que cria tudo, ou seja, você vê que lá no princípio ele criou a luz. Aqui, ele, a palavra, tá vendo? Estava no princípio com Deus, tá vendo? Ó, o detalhe, ele, a palavra, estava no princípio com Deus, ou seja, com o Criador, que cria, o verbo que cria. Ou seja, para a luz ser criada, o Criador precisou dizer o quê? Haja luz. Aqui, ó. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Prestar atenção nesse detalhe aqui, ó. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora vamos ver quem é essa luz aqui. Vamos lá, aqui, vamos aqui em João 8. Agora você precisa crer no Messias agora. João 8, de versos 12. Vamos olhar aqui. Aqui, ó. Falando novamente ao povo, disse Emanuel. Para quem não sabe quem é Emanuel, tem um outro vídeo aqui no canal que eu já expliquei quem é Emanuel, que é o verdadeiro filho do nosso Pai Celestial, que está na profecia de Isaías 7,14. Então aqui, ó, você tem que crer no Messias agora. O Pai falou que ele criou a luz. E olha que quando o Messias chega no mundo, olha o que ele está falando aqui. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Entenderam? Você vê que o que o Pai fala lá na antiga aliança, no princípio de tudo, João vem e confirma, e o Messias vem e atesta falando, eu sou a luz do mundo. Ou seja, o Pai primeiro precisou criar. Então, quem é o nosso Pai Celestial? Ele é verbo, ele é palavra, ele é espírito, ele cria, ou seja, e
Ele colocou todas essas palavras na boca do Filho, do Messias, que veio trazer a redenção para a humanidade, ou seja, trazer a luz ao mundo. E nós vamos dar uma olhadinha aqui agora em João 8, versículo 60, não, João 6, 63. Vamos dar uma olhadinha aqui agora. João 6, versículo 63. Vamos olhar aqui agora. 63. Olha o que fala aqui, ó. É o Espírito que dá vida, como a gente viu lá, tanto lá em Gênesis, como João afirmando aqui no princípio, aqui no capítulo 1, o Espírito, que é a palavra, que é o verbo, quem dá a vida. Ou seja, primeiro o Criador precisou fazer o que? A luz. Ele deu a vida à luz. A luz se manifestou ao mundo, que era seu filho, o Messias, o Emanuel. E ele disse, eu sou a luz do mundo. Ou seja, as palavras que o Messias falava não era dele, era do Pai. Aqui, ó, a carne em nada se aproveita. Amados, quando você lê aqui a carne, ele está falando, seja, nosso templo físico, para nada se aproveita. É as palavras do Pai que nos vivifica. A gente é pó, do pó a gente veio, para o pó tornarás. Ou seja, é as palavras do Pai que nos vivifica. Que quando está em nosso coração, nossa mente, nosso entendimento, a gente se torna uma pessoa melhor. Aqui, ó. Olha o que o Messias fala aqui, ó. Preste atenção nesse detalhe aqui, ó. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Olha que lindo isso aqui. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. As palavras do Messias. Você vê que as palavras do Messias é a palavra do Pai, porque ele criou a luz e ele falou o quê? Ele viu que a luz era boa. E quando o Messias chega, ele fala, eu sou a luz do mundo. Ou seja, o Espírito do Pai habitava nele. Ou seja, as palavras que ele dizia eram do Pai. O Pai precisou criar ele primeiro. Por isso que a gente tem que ler a Antiga Aliança, porque lá o Pai, que cria tudo, falou tudo a respeito do Filho. E o Filho veio só apenas dar testemunho da verdade. O mundo estava perdido, com os sacerdotes, com os líderes religiosos, com falsos pastores, com enganadores. E a todo esse tipo de pessoas, de homens, que enganavam as pessoas. Ou seja, o único que veio perfeito foi o Messias, o Emanuel, ele que veio restaurar a humanidade. E restaura todos aqueles que o buscam, que invocam e procuram buscar o Pai de todo o coração, de todo entendimento, ou seja, lendo as palavras, porque o Espírito é palavra, é verbo, é ele. A gente lê e obedece seus mandamentos, estatutos, juízos, preceitos, que o Messias veio e nos ensinou. E antigamente, na Antiga Aliança, o Pai falou através dos profetas, e hoje ele só fala pelo Filho. Ele não fala mais através de homens, não. Por isso não creiam no que eu estou falando aqui, não. Creiam nas Escrituras. Vou mostrar para você aqui agora, aqui, ó, em Hebreus 1. Vamos aqui olhar em Hebreus 1. Vamos lá aqui, ó, Hebreus, de verso 1. Vamos ver aqui, ó. Hebreus, capítulo 1. Olha aqui, ó. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões de muitas formas. Por que de muitas formas? Porque o Pai usava os profetas para falar ao povo, para dizer ao povo que para o povo se arrepender, sair do erro, sair da mão de homens, sair da mão de falsos profetas, de enganadores. Aqui, ó. Aos nossos pais. Quem são esses pais aqui? É nossos patriarcas, ou seja, a antiguidade, por intermédio dos profetas. Olha aqui. Nestes últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Olha aqui, ou seja, ele só fala através do Filho hoje, amados. Parem de ficar ouvindo pastor, bispo, apóstolo, padre, papas, pai de santo, seja o que for. A gente tem que parar de ouvir homens, porque quem nos guia é o Espírito, ou seja, é a palavra, é o verbo. A gente precisa ler, entender a palavra e praticar no nosso dia a dia, porque tudo que é perfeito o Pai já nos deu, ou seja, que são seus mandamentos, estatutos, juízos e prefeito, e ainda mandou seu Filho amado para reforçar, dar testemunho da verdade. A gente tem que se espelhar no Messias. O Messias é nosso exemplo. Ele veio, guardou todos os mandamentos do Pai e foi perfeito. Por isso ele é a primícia. Ele é a primícia. Ele ressurgiu primeiramente dentre os mortos espirituais, ou seja, porque ele cumpriu tudo que o Pai determinou para ele. E ressuscitou e hoje está vivo, na destra do Pai, na palavra, no verbo. Ou seja, hoje é o nosso Espírito Consolador que nos consola, que é a palavra. Nós temos que crer nele. Ele morreu por falar a verdade, para deixar testemunho para todos aqueles que nele crêem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ou seja, saiam da mão de homens. Homens são enganadores, mentem.
seja, leiam, amados, a palavra. Bom, é essa mensagem que eu queria deixar aqui para vocês aqui. Que vocês leiam, busquem, peçam entendimento ao Pai. É só esse detalhezinho para vocês entenderem o que é o Espírito, o que é o Verbo, o que é a palavra, que é o nosso Pai Celestial, o Criador, o Yahweh. Como está lá em Êxodo 3, verso 15, que é nosso Criador, nosso Pai Celestial, que habitou em espírito no corpo do Messias. É basicamente isso, para vocês entenderem. Quando vocês ouvirem falar por aí manifestação de Espírito Santo, se cai, roda, sapateia, pinoteia por aí, isso tudo é engano e tramas, isso tudo é coisa, meros mandamentos de homens, ou seja, doutrinas humanas, não tem nada a ver isso. Uma pessoa que nasce do Espírito, ele tem um culto racional, como o apóstolo Paulo fala, ou seja, ele passa a entender as Escrituras, entender com os olhos do Espírito, não mais com os olhos carnais do homem. Por isso que tem essa confusão toda aí, essa Babilônia toda aí, religião A, religião B, denominação A, denominação B, uma briga com a outra briga com a outra. Por quê? Porque eles estão no espírito da confusão, estão na Babilônia. Quem está com o espírito do Pai, ou seja, lê as Escrituras, dificilmente vai ter confusão, porque vai mostrar dentro das Escrituras o que está escrito. E se a pessoa crê, bem-aventurados. Se não quer, se não crê, já está condenado, como o Messias falou lá para Nicodemos. Se crê, bem-aventurado. Se não crê, já está condenado. E o Messias nos fala o que é julgamento. Ele fala o quê? E o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, o Emanuel. Mas os homens amaram mais as trevas, o que ficaram atrás de homens, sacerdotes, líderes. E não ouvem a palavra do Pai. Ou seja, eles acham que estão ouvindo a palavra do Pai nos templos. Mas lá está a palavra humana. Que eles deturpam, pegam versos isolados e enganam as pessoas. Ou seja, passem a ler, amados. Tirem um tempo da vida de vocês para ler, ou seja, isso você não tá perdendo tempo, você está ganhando tempo. Se é a sua salvação depende da leitura, de ler as escrituras, de entender com o Espírito do Pai, parar de entender com a religião, tirar a religião da mente. A religião não salva ninguém não. Nosso mestre não veio trazer religião, ele veio trazer a salvação, que é as palavras puras do Pai. Como os hebreus recebiam a palavra pura do Pai, mas se contaminaram o quê? Com as religiões, com as falsas doutrinas, e aí se perderam no tempo. Por isso o Messias veio ter que restaurar a humanidade. Bom, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa deixe nos comentários aí alguma pergunta, se eu puder responder eu respondo. Um abraço a todos, fiquem todos na paz do Pai, o Yahweh, e seu filho amado Emanuel, profético de Isaías 7,14. Um abraço a todos, obrigado.